Olá pessoal, nós vamos fazer uma apresentação para vocês, né, das considerações gerais sobre o painel de indicadores de desempenho do PID que foi desenvolvida, né? Então vocês devem ter recebido um login e senha para acessar o sistema. Então basta você clicar aqui no acessar o PID, né, no seu lado direito, na parte superior. Então você vai entrar com os dados que você recebeu de login e senha. No caso, eu estou entrando aqui como administrador, tá? Então vai abrir para vocês aqui um painel onde tem todos os recursos que foram desenvolvidos, né? Nós estamos numa fase final de testes, né? Então vocês agora é o momento para a gente também fazer pequenas correções. É o momento, o carro acabou de sair da fábrica e agora a gente está fazendo os ajustes necessários, né? A plataforma ela é bastante dinâmica, ela num primeiro momento dá uma impressão de ser muito complexa, mas foi pensado em uma lógica bastante amigável. Então nós temos aqui vários recursos, né? Análise competitiva, análise da saúde financeira, a eficiência dos processos, custos, atividades, ociosidade e 2 simuladores para vocês. Eu vou passar em cada um deles. E um conjunto de tutoriais. Quando você clicar aqui, você vai abrir então os tutoriais que nós vamos construir. Então cada módulo do sistema tem um tutorial de como preenchê-lo e analisar os resultados, tá? Então é um processo de diagnóstico bastante interessante que pode ser utilizado pela farmácia, tá? Então é um sistema no qual tem diversos recursos. Isso inicia um processo muito interessante de transferência, né, de um recurso oferecido pela Farmag para capacitar os farmacêuticos na gestão do seu negócio, iniciar um processo de educação para a gestão, educação financeira, educação fiscal, né? Ou seja, melhorar, entender a lucratividade do negócio. Então você tem duas formas de acessar, ou clicando aqui em um dos elementos da colmeia, ou no seu lado esquerdo. Então nós vamos começar aqui pela análise competitiva. Então você pode observar que na análise competitiva você tem sempre a figura do perfil e o relatório. Se é a primeira vez que você está preenchendo, você vai clicar em perfil. Clicou em perfil, ele vai abrir para você aqui um campo dessa natureza aqui. Como eu já tenho um perfil, aí ele já vai basicamente apresentar o perfil cadastrado. Eu poderia criar mais de um perfil em função eu tenho várias lojas, né? Se eu clicar em perfil, ele abre o formulário. Neste formulário, você vai preencher aqui as informações relacionadas à sua atuação na farmácia, bem como características do seu negócio, tá? Então, bem intuitivo, são com janelas ou com preenchimentos de marcar sim ou não, ou quantidades, nesse caso 41 anos, 2 filhos, tá? E acessivamente. Outras informações que você pode digitar aqui, né? Eu tenho lá nutricional, né? Então eu poderia colocar outra área que não foi mencionada aqui, marcar as que eu tenho realmente dentro da estrutura da minha farmácia. Aqui também tem uma pesquisa, tá vendo? Você vai passando o mouse em cima, ele vai te dando as orientações, tá? Então, basicamente, ele vai preenchendo informações muito intuitivas, simples. Algumas informações são necessárias, né, relatórios internos? Claro, né, não temos ainda um sistema tão eficiente assim e quântico, né, que entre na cabeça das pessoas e pegue a informação. O pessoal fala, mas vai demorar algum tempo. Não tem problema, você vai salvando as informações, vai ficar parcialmente ali, e você vai preenchendo. Isso aqui, se você quiser fazer um diagnóstico, vai ao médico, ou você fala todos os itens, ou ele vai fazer um diagnóstico errado. Então, isso aqui é uma construção para que o farmacêutico comece a olhar melhor o seu negócio. Mas aí ele não tem muito tempo, ele está muito voltado à operação. Então vai continuar tendo prejuízo, vai continuar tendo desperdício em estoque, compra produtos no modismo, não utiliza, né, vai ter ineficiências, não vai ser competitivo. Os resultados, né, da má gestão, elas só aparecem com longo prazo. Igual o caso do indivíduo que é sedentário, né? Então no longo prazo a fatura vai chegar. Então é uma construção para melhorar a gestão, tá? Então não é um formulário muito amplo, tá? Então ele tem aqui os blocos de perfil, formação, atuação, gestão, estilo de gestão, estrutura da farmácia, recursos humanos, produtos e mercados, especialidades, né? Estrutura mesmo física da farmácia para fins de manipulação e alguns elementos relacionados à remuneração. Pronto, feito isso, né, eu vou normalmente salvar esse formulário e aí eu vou ver se ele está sempre ativado aqui. Ó. Dei um atualizar, ele está ativado. Se eu quisesse editar, ó, eu editaria os valores aqui. Ó. Eu editaria os campos aqui. Ó. Tá vendo? Então, eu posso marcar aqui que eu sou farmacêutico também. Vou salvar sempre, depois do formulário criado, dou um atualizar. Sempre o que ele vai analisar, vai mostrar o relatório é do formulário ativado. Tá? Se tiver 20 formulários aqui,
Ele só vai mostrar o que tiver ativado. Para ativar, você sempre vem aqui no cantinho, clica em ativar, olha lá, ativar, sim, certeza, ativei. Aí ele vai me gerar um relatório e vai me comparar o meu desempenho competitivo com as demais farmácias que preencheram o questionário, tá? Bom, então vamos para o relatório. Olha lá, análise estratégica, competitividade, perfil, relatório de análise competitiva. Pronto, ele gerou um relatório aqui deste caso. Eu estou em São Paulo, né, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, tá vendo? Então ele sempre me compara o meu resultado com com o Brasil, com todas as farmácias do Brasil, com todas as farmácias do Sudeste, todas as farmácias do São Paulo, estado de São Paulo, e todas as farmácias da cidade de São Paulo, tá? Sempre médias aqui. Sim ou não, se a farmácia tem ou não tem aquela atividade. Perfil de gestão, isso aqui é para explicar o conceito de cada um desses grupos da avalia o seu perfil de gestão. Tá? Recursos humanos, estrutura em termos de funcionário por área, salários médios por área. Tá? E ao final aqui eu tenho 3 indicadores, que é o número de pedidos para cada 10 mil, número de clientes para cada 10 mil habitantes. E o valor gerado por funcionário. Índice de geração de receita, valor não, de receita por funcionário. Então, um relatório. Então, instigar vocês aí a preenchê-lo, analisar, observar. E nós estamos numa fase de teste e também, né, coletar de vocês a percepção de vocês em relação ao uso. Bom, vamos para então o segundo módulo. O segundo módulo é o módulo financeiro. No módulo financeiro, se eu clicar aqui, ele vai abrir diretamente o meu relatório, ó, porque eu já tenho um formulário lá dentro, tá vendo? Que bonito, né? Então vamos entrar aqui no informações patrimoniais. Ele vai me gerar o perfil. Então aqui é a mesma coisa. Como eu já tenho um perfil criado, eu vou clicar aqui em criar perfil. Então aqui eu vou entrar com informações financeiras. Essas informações financeiras, necessariamente você vai precisar realmente de informações do seu dia a dia. Onde é que eu busco isso? No seu balancete, na sua demonstração de resultado e no seu balanço patrimonial. Ah, mas eu preciso da ajuda do contador. Tá bom, quando eu preciso fazer uma prescrição de uma fórmula, eu peço ajuda para o farmacêutico, né? Quando você precisa de uma informação financeira, você tem que pedir ajuda para quem é o médico da empresa. Neste caso, é o contador. Nada, você não remunera o contador por isso? Não tem demérito nenhum. Então, essa é uma forma de aprendizagem mesmo. Então, aqui você vai dizer o quanto você tem em caixa. Tenho dúvida no que significa? Passa o mouse em cima aqui desse ponto de interrogação e você vai entender o que significa cada um desses elementos. Tá? Atividades relacionadas ao ativo circulante, sobre estoques, ativos não circulantes, investimentos, veículos, intangíveis, as suas dívidas de curto prazo, passivos, fornecedores, salários a pagar, passivos de longo prazo, empréstimos para financiamento de veículos, carros e máquinas, total de capital investido, se tem lucros acumulados. Então essas informações eu preciso do contador? Preciso. Se você não as tem, aí você vai precisar do seu contador. Então não é nada demais para se fazer. Reúne as informações, preenche aqui, porque o resultado é muito interessante, tá? Então isso aqui requer das pessoas um estudo para a empresa. A gente não é uma criança. Se fosse um filho, eu não tenho que ter todos os cuidados da saúde, alimentação. Aqui nós também estamos fazendo a mesma coisa. Estamos cuidando da gestão financeira, mercadológica, competitiva, fiscal da nossa empresa, né? Bom, segundo bloco. Primeiro eu entrei com as informações patrimoniais, agora são as informações fiscais. Qual regime eu estou? Eu não sei, tem que perguntar para o meu contador. Qual é a alíquota que eu pago das minhas fórmulas que eu vendo como produto? Né? 18%. Então, colocou 18%. Se as formulações são tratadas como serviço, quanto que é 10%, 5%? Qual é o ISS pago? Quanto de receita você fatura? Nós resumimos aqui em 3 grandes grupos. Mercadorias que você revende, compra e revende. Formulações tratadas como um serviço e formulações tratadas como um produto. Tá? Então aqui já está dito aqui, ó. Todas as informações anteriores patrimoniais foram anuais. Essas aqui são informações mensais. Feito isso, vou para o custo, né, total que eu tenho aqui. Então vou ter que pegar um relatório lá na minha contabilidade. Vocês perceberam que aqui, ao preencher as informações, ela não expõe, como são grupos, ela não expõe, né, a integridade, o sigilo de nenhuma farmácia. E os dados são tratados dentro de um protocolo de segurança de dados, né, pela Anfarmag. Então ele não se mistura com o seu cadastro atual que você tem lá. Isso vai para um banco específico. Tá? Porque se você não imputar os dados, não inserir os dados, não tem como a gente devolver uma análise. Tá? Então é necessário que você insira os dados. Mas você percebeu que a gente trabalha por grupos. Então aqui em algum momento a sua farmácia foi inserir o nome, inseriu a característica, o nome de um funcionário, o nome de uma marca que você tem. Porque a ideia não é essa, a ideia é entender o mercado, entender as demandas que tem no mercado, os gargalos, oferecer, né, um produto, um serviço que venha aperfeiçoar o seu modelo de gestão, você fazer um diagnóstico,
uma educação para a gestão do negócio. E aqui eu tenho despesas operacionais, né? Eu nunca me lidei com números. Bom, qual que é agora a sua despesa? Então esse é o primeiro momento, é um contato muito importante. Despesa com pessoal, despesas gerais, benefícios. Eu não sei o que é benefício. Clica aqui que ele vai dizer, ó, farmácia, convênios, né, mercado, contribuição sindical, seguro de vida, tá? Garantia da qualidade, despesas, gastos garantidos de qualidade, retenção de tributos, despesas comerciais, serviço, manutenção. Esse já foi pensado, as despesas, os custos, a estrutura, considerando farmácias do setor. Feito isso, salvou? Pronto. Vai estar aqui ativado o seu, dá um atualizar sempre. Se ele tivesse 3 formulários aqui, você queria fazer a análise daquela empresa. O que você teria que fazer? Esperar o sistema pensar um pouquinho, né? Opa, deu um errinho aqui. Né? Eu, basicamente, vou pedir para ativar. Sim, ativei aqui o meu sistema. Tá? Então, está ativo o meu sistema, é o que vai gerar o relatório. Volto lá em análise estratégica, saúde, e vou pedir um relatório. Pronto, já deu o relatório, dando um perfil do meu capital de giro, como é que eu estou em relação a todas as empresas do setor. Tá? Como 90% das empresas estão no Simples, nós não teríamos um problema de porte aqui para dizer que estaríamos nos comparando, um anão comparando com um gigante, né? Então, basicamente, a 90% das empresas estão no Simples Nacional, então elas têm um faturamento até 4,5 milhões. Tá? Por isso que nós estamos analisando por loja. Se você tem várias lojas, nós não estamos somando o faturamento de todas, estamos pagando por loja, por filial, né, matriz. Análise dos prazos médios, renovação de estoque, quanto tempo você renova o estoque, pagamentos de fornecedores, recebimento de vendas, tá? Ciclo operacional, ciclo financeiro. Oportunamente a gente vai oferecer, né, também um tutorial aqui que explica melhor esses indicadores. Índice de liquidez, né, capacidade de pagamento, só o seu grau, né, de pagamento, quanto que você tem em caixa para cada, né, R$1 que você deve. Então você vê que a sua condição é fraca comparativamente ao setor, mas o seu liquidez corrente, que é tudo que você tem no curto prazo, pelo que você deve no curto prazo, ela é boa, tá vendo? Ela é satisfatória. E o dinheiro e o geral, que pega tudo que você deve no curto e no médio prazo, que você deve no curto e no longo prazo, você estaria no melhor quadrante, que é ótimo, tá? Análise de lucratividade e rentabilidade, a sua margem bruta, margem líquida, retorno sobre o ativo, capital investido, né? Capital líquido investido, menos as dívidas. Análise de endividamento, vendo que seu endividamento é deficiente, você tem um dos piores índices de endividamento do setor. E no final nós damos uma nota. Seu capital de giro é péssimo, se você está numa condição péssima, ciclo operacional e financeiro é satisfatório, a liquidez é satisfatória, a rentabilidade é boa, o custo da dívida é alto, porque a taxa de juros que você está pagando é de 20%. O custo da sua dívida está entre os piores do setor, tá? Então você tem uma nota razoável aqui, considerando todos os demais do setor. Acabou? Não. Você tem um primeiro diagnóstico, né, financeiro. E aí, o que eu faço com isso? Bom, isso é o primeiro passo. Primeiro a gente tem que entender onde estão os problemas, né? Depois nós vamos para a segunda etapa. Como é que é a minha competitividade fiscal? Então, como é que está o seu PIS e COFINS? Você está ótimo. Como é que está o ICMS, o ISS? Então, ele te dá um posicionamento, né, da sua carga tributária sobre as receitas, da sua carga tributária sobre o lucro, o imposto de renda e a contribuição social. Te dá um posicionamento da sua folha, compara os seus custos com folha com todos os demais do setor. Você vê que você está num quadrante muito bom, né? Um quadrante muito bom aqui, tá? Bom, então vamos agora para o terceiro módulo. Isso aqui é só uma visão geral, que é o terceiro módulo, é um que analisa processos e atividades. Primeira coisa, cliquei nele, você tem então perfil. Aqui você pode criar um perfil. O que é esse perfil? E aqui você vai basicamente olhar agora a atividade, o dia a dia, o operacional da empresa. O que esse sistema faz então? Ele analisa o grau de ociosidade, quer dizer, de eficiência no uso dos recursos imobilizados e recursos humanos. Então, na área comercial, você vai assinalar as atividades que você tem, que você pratica. Você vai clicando nelas aqui. Bom, mas se você olha aqui um atendimento de um cliente numa fórmula de sólido é mais que 12 minutos, você pode vir aqui e diminuir. Ó. Ele vai diminuir, ele vai aumentar e vai diminuir o valor. Tá vendo? Está diminuindo. Tá vendo? Vai diminuir os seus valores aqui. Tá? Então, fica uma fórmula ajuste do processo. Tá? Na área, na almoxerifado, quais atividades você tem?
né? Na área de produção de sólidos, quais atividades você utiliza, tá vendo que ele vai te dando um tempo. O que é isso? São tempos, né, estimados médios, mas você pode ajustá-los também, tá? Tá vendo? Ó, clicou aqui, você ajusta esses tempos para mais ou para menos, tendo em vista que pode ter faltado aqui uma atividade. Produção de líquidos, fórmulas, né, que envolvem líquidos, semissólidos, tá vendo? Homeopatia, tá? Aí você tem teleentrega. Quais atividades você tem na teleentrega? Se você não tem, não marca nada, tá? Garantia da qualidade. Quais atividades você também dispõe, tá? Outras atividades, sempre ajuste. Gestão, né? Basicamente, você tem aqui. Bom, feito isso, acabou. Você vai entrar agora no modo de informações fiscais. Então vamos fazer uma combinação entre operacional e financeiro aqui. Essa alíquota aqui você obteve lá do seu regime tributário. Tá? Que lá você vai ter um simulador que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Você pode trazer aqui. Você vai digitar 10%, porque não é integrado. Para fazer com que você, de fato, não precisa colocar percentual. Coloquei 10% é minha carga tributária. Para você ir lá e simular a sua operação lá no simulador. É para você usar os recursos. Aqui você vai colocar a quantidade de pedidos que você faz por categorias, o preço médio por categoria, o custo médio por categoria e a comissão a médico que você paga, a comissão a terceiros ou não, tá? Então vamos ao exemplo. Eu fiz uma fórmula, ela custa R$100, eu dou 5% para o médico. Pronto, olha lá, tá vendo? Já calculou aqui a comissão para terceiros, tá? E o custo dessa formulação é de R$30, tá? Basicamente eu vou desenhar o total do meu portfólio mensal, tá bom? Número de funcionários que eu tenho por área, mas você já fez isso lá no competitivo. Perfeito, mas eu não sabia que você tinha feito. Então você vai repetir aqueles valores ali. Ó. Ele ganha 2 mil por mês, um salário. Aqui eu tenho um salário de 2 mil. Tem dois funcionários que ganham 4.500 cada um. E aí, tá vendo? Aqui ele já vai trazendo para cá. Para que lá na demonstração de resultado você preencheu despesa comercial administrativa, traga para cá. Só que aqui tem uma coisa nova. Ó. Você tem um Prolabore. Você vai colocar aqui. Eu quero 10 mil reais de Prolabore, tá? Opa, perdão. Você tem um Prolabore de 10 mil reais. O que vai acontecer? Você vai, né? Você basicamente vai somando esses valores no sistema. Você entrou com o número de funcionários, número de salários. Então você fez isso, fechou, salvou. Vou atualizar. Pronto, eu já tenho um formulário aqui. Venho ativar. Sim, ativado. Olha só, está aqui ativado com sucesso. Ativado aqui no cantinho. Vamos lá. Voltei lá em análise estratégica, eficiência dos processos. Primeiro relatório, ele gera 4 relatórios para você. Primeiro relatório, grau de ociosidade por área, tá vendo? Aqui está vermelhinho, amarelo, está te dando qual área, em quais áreas que você tem na empresa, como está a alocação dos seus recursos humanos em termos de disponibilidade de tempo para formulações ou atendimentos e como é que ele está sendo utilizado. Você já olha aqui e vê. Então aqui está acontecendo alguma coisa errada na área comercial. Eu estou com 500% de capacidade acima do limite. Então, pode ser que está fazendo muita hora extra, está sobrecarregando outros funcionários. Esse aqui você começa um primeiro diagnóstico. Primeiro exame de sangue já saiu, né? Aqui você tem o tempo médio que você está gastando em cada formulação, em média em cada formulação. Ó. Atender uma venda de um produto que é para revenda, 16 minutos. Atender um sólido, todo o processo, até entrega, até o dia dele estar pronto para entregar ao cliente, ele gastou 40 minutos da sua estrutura. Ele comprou 40 minutos do tempo da sua estrutura. Aqui, como está a distribuição dos tempos em relação às áreas, né, e às classes as categorias de produto. Aqui é o custo, tá vendo? Ó, custo da atividade por pedido. Quanto custou o pedido para você hoje? Tá? Custa R$ 9,68. Quanto custa um pedido de semissólidos? R$ 8,18. Então você tem um custo hoje de quanto custa um pedido, manipular um pedido. Tá? Primeiro relatório. Vamos um pouquinho mais à frente. Você agora tem um de capacidade instalada versus grau de ociosidade. Esse aqui é bastante interessante porque ele faz o seguinte, ele combina a área com as categorias. Então você vai olhar a ociosidade pela distribuição, né? Olha lá, revenda, homeopatia, sólidos, líquidos e semissólidos, tá vendo? Então você tem uma distribuição da ociosidade, das capacidades, em função de capacidade instalada, que é o que a sua estrutura montada, e o número de pedidos que foram feitos lá. Como eu coloquei 1000 aqui de exemplo, né? Então ele, né, realmente pode dar discrepâncias, tá? Mas aí você tem os tempos que você basicamente gasta para fazer versus o número de pedidos, ele vai te dar um grau de ociosidade, tá bom?
Um pouquinho mais à frente você tem a relação custo-volume-lucro. O que quer dizer isso? São os pontos de equilíbrio econômico e contábil. A gente quer saber quantas fórmulas a farmácia deveria fazer para manter aquela estrutura, pagar aquela estrutura. Ou seja, a partir de que ponto de número de fórmulas vendidas, em média, né, a um preço médio ou baseado num portfólio, eu estou ganhando dinheiro. Então, neste caso específico, como o custo total é 22 mil, custo fixo, eu preciso de 318 fórmulas ou pedidos, tá, para pagar o meu custo fixo com aqui eu até coloquei só a título ilustrativo, um prolabore de R$500, né? Mas é só para exemplificação. A gente está em fase de testes, né, conjuntamente com vocês. Então, se você observar aqui, ó, como eu tenho uma demanda constante para todos os pedidos, então eu vou ter 65 pedidos para cada categoria, tá vendo? Para dar os 326, que é. O que é 326? Como eu quero ter R$500 de prolabore, é 318 mais 7, 526. Tá? Então eu achei um ponto de equilíbrio, quantos pedidos eu teria que ter no mínimo para atender ou pagar o custo fixo ou o custo fixo mais uma remuneração. Então nós já temos mais uma análise prontinha para você, tá vendo? Você fez, demorou muito tempo para preencher, precisei de informações, mas os resultados são surpreendentes. E por fim, o que nós temos aqui? Nós temos a demonstração de resultado, onde você compara os resultados. Aqui nós estamos fazendo um ajuste ainda hoje, tá? Estamos terminando a fase de ajuste. Vocês já vão receber esse detalhezinho aqui. Então você tem que com pagamento de comissão para terceiros e sem pagamento. Ou seja, você paga para um médico aquela indicação que ele fez de manipular a sua farmácia ou não. O que você pode observar aqui? Você vai observar o seu lucro, que está igual ainda, mas isso não. Nós estamos ajustando hoje nessa fase, você já deve encontrá-lo aí corrigido. Então você vai ter qual que é a sua lucratividade com pagamento de comissão e sem pagamento. Às vezes você vai chegar à conclusão que o comissionado lá que indica a sua farmácia, às vezes pode estar ganhando mais do que você. Então aqui você tem um resultado já considerando os impostos, tá vendo? Considerando os custos fixos, considerando os custos variáveis. Então você tem uma análise bastante interessante aqui, que é uma demonstração de resultado gerencial do seu negócio, tá? Dinamicamente. Você entrou aqui, lançou os dados, você fez uma avaliação. Pronto, pessoal, então nós passamos pelos 3, competitivo, saúde financeira e eficiência de processos, né? E análise de ociosidade, custo, volume, lucro e resultado gerencial. Bom, nós temos também para vocês ainda mais 2 simuladores. Vocês perceberam que o sistema realmente é muito robusto, né? Ó, mercado, finanças, ou processos operacionais e agora um ambiente de simulação e ainda mais uma área educacional, onde ensina você a usar toda esta plataforma. Você tem aqui, na verdade, uma consultoria contábil, competitiva e fiscal online. Aprender a fazer gestão do meu negócio. Tá? Eu diria para vocês que eles têm um curso de contabilidade inteiro, mais administração, dentro dessa plataforma. Eu diria com vocês, sem medo de errar, com 15 anos de Universidade de São Paulo, eu não conheço um sistema que é similar ao que nós estamos fazendo aqui hoje, o que a Farmag está desenvolvendo para o seu associado. Então vamos lá. Chega de merchan, né? Regimes tributários. No regimes tributários, você vai clicar no perfil, né? Vai criar um perfil. Pronto. Mas espera aí, eu já preenchi esse formulário em algum momento? Pois é, aqui é para você simular. Então você vai entrar com as suas receitas, tá? Com os seus custos, com as suas despesas, né? Mas eu já fiz isso em algum lugar, exatamente, lá no financeiro. E essa parte das despesas eu também fiz lá no de processos. Você percebeu que tem uma curva de aprendizagem? Uma vez preencheu no local, você tem as informações para usar em várias outras partes. Por que elas não são integradas? Porque as coisas são individualizadas. Às vezes você não é obrigado a fazer primeiro um, depois fazer outro. Você pode fazer qualquer um deles, mas você vai precisar das informações. Bom, a contabilidade já me mandou essas informações da demonstração de resultado mensal. Eu vou entrar apenas com minha alíquota de ICMS. Se eu tenho créditos também de compras, né, que é se eu tenho um débito na saída do meu produto, eu tenho um crédito na entrada. O ISS, nesse caso você pode entrar tanto com a percentual se fosse 12%, ou entrar aqui com R$ 2.500 de crédito. Tá? Ele vai utilizar o sistema e vai calcular da seguinte forma. Feito isso, salvei, dou uma atualizar. Vou verificar sempre que vou ativar o sistema, está sempre ativo, verificar sempre que estiver ativo. Vamos voltar aos relatórios. Pronto. Olha, ele tem 3 relatórios para vocês. Primeiro relatório. O primeiro relatório ele é bastante surpreendente porque ele traz para você um pouco da anatomia do sistema. Ele traz como os tributos foram calculados por regime. Mas eu não queria saber isso. Não, é para você entender a anatomia do sistema.
Então, no lucro real, se eu tivesse optando a minha empresa pelo lucro real, eu estaria pagando R$330 de PIS. Como eu estou optando pelo lucro presumido, 130. E se eu tivesse no simples, eu não estaria pagando nada, né, de PIS e COFINS. Por quê? Porque o meu tamanho do meu faturamento, essa eu estaria na primeira faixa do simples, seria 0. Tudo bem? Todos os tributos incidentes, né, por regime tributário, lucro real, lucro presumido e simples nacional, já que tem a possibilidade de você estar no anexo 1, 2 e 3. Tá? Tem algumas coisinhas, eu achei mais uma aqui que a gente tem que corrigir. Esse número 2, porque ele traz aqui exatamente um detalhe que é o quê? No caso da revenda de produtos, que é comércio, aquele produto que você revende na farmácia, ali no balcão e tal, ele normalmente é um produto monofásico com PIS e COFINS. Ele já foi cobrado anteriormente, não se cobra de novo, por isso que você está vendo que não aparece nada aqui neste campo, tá bom? Voltamos ao simulador ainda. Vamos agora para a demonstração do resultado. Ele calculou uma DRE para você por regime. Se você tivesse optado pelo real, qual que seria a sua margem de lucro? Se tivesse optado pelo lucro presumido, qual que seria a sua margem de lucro líquida? Qual que seria o seu lucro? Seria prejuízo, né? Se você tivesse optado pelo simples, qual seria o seu resultado? Ele está dando uma possibilidade de você fazer simulações. Acabou? Ainda não. Você pode olhar isso de uma forma um pouco mais dinâmica. Basta você clicar em resumo da carga tributária, dar uma observada, que ele vai calcular para você, trazer um gráfico comparativo. Qual é a sua carga tributária em relação ao que você fatura? O total de receita, 30 mil. 26% é o custo nas operações. Tá? O que é isso? Receitas. É o custo da tributação sobre as receitas e lucros. Operações é receitas e lucros. Qual que é a sua carga tributária em relação à sua receita? 1,43. Qual que é a sua carga tributária total? Tá? E aqui, aquelas margens de lucro que você viu anteriormente, elas vão aparecer aqui, ó, também as suas margens de lucro. Você pode olhar isso de forma gráfica, tá? Aqui, carga tributária em relação por regime, ó, considerando as receitas, carga tributária sobre a folha por regime, total, carga tributária total, né? E aqui também um gráfico da margem de lucro. Então, um simulador bastante simples, bastante amigável. Percebeu que a curva de aprendizagem é muito baixa, porque você tem as mesmas informações circulando os diversos módulos. Isso facilita, né? Uma vez preenchido, vencido o competitivo, a parte de funcionários que vai em outros módulos, você já tem. Uma vez preenchido o financeiro, as informações fiscais e as informações sobre despesas, custos e receitas vão ser utilizadas em outros simuladores, tá? Em outras análises. Então você tem um ganho, tá, de tempo. Ao finalizar uma etapa, você tem ganhos para próximas etapas. Tá? E aqui é uma construção da gestão. O último simulador é o simulador de folha, que você pode, né, basicamente também simular com a carga tributária da sua folha. Então você vai entrar em perfil. Vamos criar aqui, já tem três aqui. Vamos colocar aqui o Marco, né? Então o nome aqui, que mês nós estamos? Estamos em março. Vamos colocar aqui Marco lá da Farmag. O salário do Marco deve ser lá, sei lá, 9 mil reais. Tá, né? Eu estou fazendo 5 mil reais. Né? O Marco ganha mais 1.200 de comissão e bônus, né? O Marco tem 350 reais de vale transporte, 200 reais de vale refeição, plano de saúde 250. E aqui nós estamos terminando os últimos ajustes hoje. Vocês devem já estar utilizando um sistema pronto, tá? O Marco fez 20 horas durante a semana e teve 4 domingos que ele passou viajando aí pela Farmag. Então olha lá, se eu clicar aqui, horas extras 100%, domingos e feriados. Hora extra 50%, feito durante a semana. Mas o Marco faltou 2 faltas na primeira semana, desculpa, 2 faltas na primeira, uma na segunda, e na quinta semana desse mês, teve 5 semanas, ele faltou lá uma vez. O Marco tem 2 filhos menores do que 21 e 2 filhos menores do que 14. Por que isso aqui? Por causa do salário família e por causa do imposto de renda. Dou um salvar, tá? Salvei. Pronto, salvo com sucesso, fechei. Dou um atualizar. Faço uma figa, né? Pronto, o Marco já está aqui, ó. Todos estão ativos, tá vendo? Olha que interessante. Olha lá, a Mauri foi feito em março, ele já te deu aqui. Acabou? Acabou. Simples, né? Eu fico até com vergonha de apresentar uma coisa tão básica para vocês assim. Bom, ao clicar agora em custo, lá, eu entrei agora em funcionário, desculpa, folha de salários, o perfil. Aqui eu crio o perfil, aqui eu olho o relatório. Custo por funcionário. Cliquei, pronto. Olha lá, apareceu toda a minha análise. O Marco tem um salário total, tá, de 6.200 em função dos 5 mil mais os 1.200 de bônus, todos os benefícios que ele tem, todos os encargos sociais que você vai pagar
em função do marco que está trabalhando na empresa, provisões das terceiros, férias, oportunamente a gente trabalha melhor isso. Percebeu que aqui a gente vai criando um ambiente de educação para educação financeira, educação fiscal, educação contábil, educação mercadológica. A gente vai entendendo melhor o negócio, a gente vai fazendo um raio-x, tá? Carga tributária dos funcionários, tá? Basicamente, que nós estamos acabando de fazer os últimos ajustes, vocês não viram ainda imposto de renda aqui, ó, sendo bem honesto com vocês, nós estamos acabando de fazer aqui, porque deu uma rotina nossa, né, ela deu uma falha e a gente está trabalhando, mas vários cálculos aqui já estão prontos, faltam esses dois últimos para ajustar aqui para vocês aqui. Então você vai ter a carga tributária do funcionário, a carga tributária da empresa e todos os custos. Quanto custa um funcionário para você exatamente, tá? Anualmente aqui, tá? Então aqui eu até salvei duas vezes, ó, por isso que apareceu dois marcos lá, eu tenho que deletar um. Tá? Então tem a Mauri, Erivelto, se tivesse 20 funcionários, apareceria 20 funcionários dinamicamente no mesmo funcionário. Você acabou de fazer uma análise aqui, ok? Pessoal, obrigado. Então esse é o sistema que a gente está criando para vocês. Se vocês entrarem em tutoriais, vocês já têm hoje dois tutoriais. Um tutorial ensinando como preencher o competitivo, entrou em tutorial no Saúde Financeira, você já tem um terceiro tutorial aí. E está recebendo esse tutorial de hoje de uma visão geral da plataforma que foi desenvolvida, né, para vocês aí. É um projeto bastante inovador. Eu acho que a gente gostaria de coletar um pouco da percepção de vocês em relação à utilidade e como a gente vai desenvolver isso com os nossos farmacêuticos, melhorando. Quanto melhor o setor, mais dinheiro nós vamos ganhar, mais riqueza nós vamos criar, mais pessoas vão ficar mais satisfeitos com os negócios, vamos diminuir um pouco do estresse, né? Vamos conhecer o nosso próprio negócio. Pessoal, obrigado aí por ter paciência e ter assistido esse mini vídeo. Abraço.